Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar com mais um conteúdo de hoje de história, tá bom? Vamos marcar primeiramente a data de hoje. Vamos lá? Ó, vamos marcar aqui, ó, dia 15 do mês 7 de julho de 2020. Hoje, quarta-feira, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os brinquedos, tá? As brincadeiras de antigamente e dos dias de hoje. No Brasil, como fala aqui, ó, os brinquedos e as brincadeiras mais populares surgiram há muitos e muitos anos atrás, lá no tempo dos nossos avós, bisavós, tataravós, tá? E assim, há muitos anos em diferentes grupos sociais. Com o passar do tempo, algumas brincadeiras permaneceram as mesmas e outras sofreram pequenas alterações. O mesmo aconteceu com os brinquedos, entretanto, alguns são completamente diferentes e inovadores, comparados aos modelos de hoje. Nós vamos começar falando sobre os brinquedos antigos que ainda se utilizam nos dias de hoje, tá? Muitos deles ainda vocês brincaram, ou o papai ensinou vocês brincarem, a mamãe, tá bom? Vamos falar primeiro sobre o peão. Ó, o peão é um dos brinquedos surgidos há muito tempo, muitos anos atrás, pois já existia no Egito Antigo. Ó lá, vamos observar aqui, ó. Pinturas dessa época trazem o registro de sua experiência, tendo sido também utilizado como instrumento de adivinhação. Então, lembre aí, o peão é um dos brinquedos surgidos há muito tempo e já existia onde? No Egito Antigo, tá bom? Vamos observar as imagens abaixo? Olha aqui, ó, o peão como era antigamente. Jean Simeon Chardin, Criança com Peão, em 1738. E ó, aqui, ó, um peão, um dos brinquedos mais antigos, ó, e ainda é utilizado nos dias de hoje. Muitas crianças ainda brincam de peão, sabia? Então, não esqueçam, surgiu no Egito Antigo o peão. Vamos observar aqui, ó. Nós também vamos falar sobre as pipas, ó. Aqui. A pipa já nasceu na China antiga. A pipa é de origem chinesa, tá? Há mais de 3.000 anos com meio para a comunicação militar. Eles usavam a pipa para mandar recado, para mandar os comunicados, tá? As pipas também conhecidas por outros nomes como papagaio ou arraia, foram trazidas ao Brasil pelos portugueses. Então a pipa, ela teve origem como se ela tivesse nascido, ela nasceu na China antiga, tá bom? E foi trazida aqui para o Brasil pelos portugueses, tá? Observem alguns modelos de pipas que eram feitas, ó lá, aqui, ó. Essas daqui, ó, são as pipas chinesas, ó lá. São as tradicionais pipas chinesas. Os pipas na China são assim. E aqui, ó, principalmente no Brasil, as pipas mais comuns são essas aqui, que são feitas de vareta de bambu, tá? Fio, peraí, deixa eu propagar aqui, ó, fio de nylon e plástico, tá? E papel de seda. Essas são as nossas pipas que nós utilizamos e essas pipas chinesas, tá? Então, quer dizer que a pipa teve origem aonde? Na China, certo? E foi trazida aqui para o Brasil pelos portugueses. Vamos aqui, ó, mudar para a página 105. Então, meus amores, agora nós vamos falar sobre a peteca. A peteca que todos nós conhecemos e às vezes confeccionamos na escola. A peteca existe desde o tempo dos indígenas, os primeiros habitantes do Brasil, que habitavam o nosso território. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram índios brincando, tá? Com uma trouxinha de folhas cheias de pedras amarrada a uma espiga de milho, que chamavam de peteca, que em tupi significa bater com a mão. É a forma que a gente brinca com a peteca. Então, a peteca é de origem o quê? Indígenas, né? A brincadeira foi passando de geração em geração até tornar-se um esporte fora das sociedades indígenas, com regras oficiais e torneios. Então, a peteca também é um brinquedo bem antigo, tá? E de origem o quê? Indígena, né? Que foram os indígenas que brincavam com a peteca.
Ó, vamos observar aqui logo abaixo, ó. Crianças indígenas brincando com peteca. Aqui, ó, as crianças indígenas. Uma peteca profissional, essa aqui que tem competidores, né? Que hoje ganham dinheiro, tá? No esporte de peteca. E algumas petecas utilizadas pelas crianças de hoje. Essas petecas aqui, ó, peraí, deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Essas petecas é a que nós conhecemos, a que eu já brinquei quando era pequena e que vocês também já devem ter brincado na escola. Ó, vamos descer um pouquinho aqui. Então, nós já falamos da peteca, nós falamos do peão, certo? Do Egito Antigo, já falamos das pipas, que é da China, e já da China Antiga, já falamos das petecas, que são de origem indígena, e agora nós vamos falar sobre o bambolê. O bambolê foi criado no Egito Antigo também, ó. O bambolê também é do Egito, e era feito com fios secos de parreiras. As crianças egípcias usavam o bambolê para imitar as artistas que dançavam com aros em torno do corpo. Vamos observar as imagens aqui, ó. Primeiro vou mostrar aqui, ó. Registro de bambolê encontrado no Egito Antigo, datado de quase 3.000 anos. Então, já é bem antigo, ó. O bambolê também é do Egito Antigo, ó. E crianças brincando com bambolê em Londres. Aqui, ó. Ó a foto das crianças brincando em Londres. Foto de 1937. Então, o bambolê também é um brinquedo muito antigo. Ó, vamos ler logo aqui abaixo. Os brinquedos antigos eram divertidos, simples e muitas vezes fabricados de madeira. Os fabricantes faziam todo tipo de brinquedo de madeira: carros, trens, bonecas, jogos de blocos, aviões, barcos e muitos outros brinquedos. E hoje em dia ainda são fabricados brinquedos de madeiras, ó, como o cavalinho aqui, ó, de madeira, que ainda hoje vende. Esses brinquedos aqui, ó, são bem educativos, são ótimos esses brinquedos. Atualmente existem muitos brinquedos educativos que são feitos de madeiras, como esses daqui, que servem para a gente fazer sequência de cores, identificar formas geométricas, um monte de coisa, tá? E aqui, ó, antigamente, quando o transporte de pessoas era feito por cavalos, era comum haver cavalos de brinquedos feitos de madeira. Ainda existe, hoje em dia aparecem mais uns que são feitos de borracha, mas também tem ainda de madeira, tá? Vamos para a página 107. Meus amores, agora nós vamos falar sobre as bonecas, tá? Que surgiram há 40.000 anos, tá? A partir das figuras adoradas como deusas. Entretanto, só muito tempo depois, no Egito de 5.000 anos atrás, elas se transformaram em brinquedos, tá? Eles antigamente faziam bonecas como deusas, eles idolatravam, adoravam, mas só foi se transformar num brinquedo depois de 5.000 anos atrás, tá? A primeira fábrica de bonecas surgiu na Alemanha em 1413, ó, também outro brinquedo que surgiu, né, no Egito. As primeiras bonecas tinham a cabeça de porcelana e o rosto pintado, imitando o rosto das pessoas adultas da época. As roupas que as bonecas usavam também eram iguais às dos adultos. Observem aqui, ó, as bonecas, vamos observar? Ó, a boneca de porcelana imitava uma mulher adulta. Aqui, ó. Assim eram as bonecas de antigamente. A boneca até 1930 era confeccionada de pano e seus criadores eram costureiras e artesãos, ó. Até 1930 só existia boneca de pano, tá vendo, ó? Todas de pano lá. E elas eram costuradas por artesãos. E esse aqui, ó, é um exemplo de uma bonequinha atual dos tempos de hoje. Pode ver que elas têm roupinha, elas são feitas de borracha, tem olhos que se mexem. Essas são as bonecas atuais. Olha lá, e tem feição de bebê e é vestida como um bebê também. Essas são as bonecas que brincamos, eu brinquei com bonecas assim. Também temos a bola, que é um dos brinquedos mais antigos. Há 6.500 anos já eram feitas bolas de fibra de bambu. No Japão e de pelos de animais na China. Ó, no Japão era feita de fibra de bambu. E
aqui, ó, não, peraí. Feitos bolas de fibra de bambu no Japão e de pelos de animais na China. Os romanos e os gregos usavam bexiga do boi para confeccionar bolas, viram? A bola está presente nos esportes, numa variedade de tamanhos e materiais, além de ser usada como brinquedo, por exemplo, a bolinha de gude e a bolinha de mesa. Observem aqui, ó. As bolinhas de gude, ó, é feita do quê? De vidro. Olha lá, são feitas de vidro. A bola feita com meias enroladas, essa aqui é uma bola feita de meia. Olha que legal. E são costuradas. E a bola de futebol tradicional, que é a bola de couro, né, que nós temos hoje em dia. Viram que interessante? E as bolas surgiram há 6.500 anos atrás. Então, ó, a bola que foi feita de fibra de bambu foi feita no Japão e de pelos de animais na China, tá? E credo, já lá os romanos, eles faziam ela com bexiga do boi para confeccionar bolas. Vamos ler as curiosidades? Vamos lá. Algumas curiosidades sobre a bola. A origem exata dos jogos com bolas de gude não é clara, mas relatos e registros históricos, arqueológicos e culturais sugerem que o hábito é muito antigo. As primeiras evidências são do ano de 3.000 anos antes de Cristo, tá? Pois bolinhas de vidros foram encontradas em túmulos egípcios dessa época. A bola de meia é muito popular, por ser feita com meias enroladas e costuradas. Daí aqui, ó, ela não é totalmente redonda, mas é ótima para jogar bola na lata e brincar de queimada. Geralmente a gente faz essas bolinhas, sabe quando tem festa junina? A gente faz para jogar nas latinhas, daí a gente faz geralmente de meia, tá? E no Brasil, a bola mais popular é sem dúvida a de futebol, que chegou por aqui em 1894, trazida pelo brasileiro Charles Miller. A bola de futebol branca foi inventada por outro brasileiro, Joaquim Simão, que teve essa ideia em 1935, para que os jogadores pudessem enxergar a pelota à noite. Porque se ela fosse escura, eles não iam enxergar a bola de noite, né? Por isso que ele inventou a bola branca, tá? Vamos agora passar para a página 108. Então, meus amores, agora nós vamos falar sobre os brinquedos modernos, que vocês conhecem bem. Os brinquedos que são utilizados nos dias de hoje, que são os brinquedos que utilizam o quê? A eletricidade para funcionar. São brinquedos elétricos, tá? Esses brinquedos funcionam com o uso de quê? Eletricidade, uso de pilhas ou baterias, que eles se movimentam com controle de remoto. Então, esses são brinquedos modernos que nós utilizamos nos dias de hoje. Vamos ler aqui, ó, no segundo parágrafo aqui, ó, que tá falando que as crianças se divertem com todo tipo de brinquedo. Brinquedo elétrico, como carrinhos, instrumentos musicais, bonecas que falam e cantam. Alguns desses brinquedos podem ser controlados à distância, como é o caso de carrinhos de controle remoto. Vamos observar a imagem aqui, ó. Aqui nós temos um trenzinho elétrico, um carrinho com controle remoto, que ambos deles podem usar bateria ou pilha. E nós temos também nos dias de hoje o quê? O videogame e jogos eletrônicos, que parecem ser os brinquedos preferidos de muitas crianças na atualidade. Eles podem ser jogados no computador, pela internet, no celular ou ligados a um monitor de TV. Porém, antes de passar para a TV e para o computador, os primeiros videogames funcionavam apenas em consoles, como esses daqui, ó. Esse daqui, ó, modelo antigo de videogame. Esse daqui foi um dos primeiros que foram lançados, que chamavam de fliperama. E esse daqui, ó, eram os videogames de mão, tá? Ó, modelo de videogame portátil, que você poderia levar para qualquer lugar. Aí aqui, ó, no Brasil, os videogames começaram a fazer sucesso na década de 1980. 80 Pro tinha um aninho. Com o lançamento do Atari. Hoje o PlayStation, o Nintendo, o Wii e o Xbox são os de maior sucesso mundial. Hoje em dia, quem vai querer jogar Atari? Que fica o come lá comendo? Ninguém. Acho que vocês nem conhecem qual é o Atari. Curiosidade, vamos lá?
A tecnologia avança muito rapidamente, por isso, apesar de recente, os videogames e os jogos eletrônicos ficam ultrapassados em um curto período. Em algumas cidades já existe um museu do videogame. As crianças do futuro gostarão de saber como as crianças de hoje se divertiam. Os espaços de brincar, tá? Vamos ler aqui, ó. Com o crescimento das cidades, a ocupação dos terrenos para as construções e o aumento do trânsito e da violência, com o passar dos anos, as ruas e as praças deixaram de ser espaços de brincar. Em muitos lugares, eu brinquei muito na rua, eu brinquei de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, brinquei de tudo quanto é coisa, até de carrinho brincou. Hoje vocês já não têm tanto essa oportunidade, porque as ruas estão perigosas. Então a gente não confia de deixar uma criança sozinha brincando na rua. Eu ficava na rua brincando e minha mãe nem se preocupava, porque não tinha o perigo que tem hoje, né? Que pena, porque vocês só podem se divertir quando vão num parque fechado ou coisa assim, né? Brincar, por exemplo, eu brincava com terra, com um monte de coisa, e é tão gostoso, né? Então, para quem gosta de brincar ao ar livre e em contato com a natureza, os parques ainda são uma boa opção. É muito bom e vocês têm que sair da frente do computador, do videogame, do celular para poder brincar, pôr a mão na terra, a mão na areia. É muito gostoso. É a melhor coisa que tem, é a gente brincar, tá? Nós temos que aprender? Temos que estudar? Sim. Mas brincar é maravilhoso, é a melhor parte da vida da gente, por isso vocês têm que brincar muito. Vamos para a próxima página, 109. Olá, pessoal, aqui no 1, vocês vão responder as atividades, relacione corretamente o nome do brinquedo à sua origem. Lembra que a Pro falou? Ah, o peão é de origem aonde? Tá? Só que tá escrito aqui, ó, vamos lá. Peraí. Peão, 2 pipa, 3 peteca, 4 bambolê, 5 boneca e 6 bola. Foi criado no Egito Antigo e era feito com fios secos de parreira. Qual foi que era feita no Egito Antigo e era feito com fios secos de parreira? Então, vamos lá. Surgiu na China Antiga e foi utilizada como meio de comunicação militar. Já foi feita de fibra de bambu, pelo de animais e bexiga de boi. Esse eu expliquei agora há pouco. Também foi utilizado como instrumento de adivinhação. Peraí, deixa eu propagar aqui que a pergunta com vocês. Seu registro está em pinturas antigas. O que é que foi utilizado como instrumento de adivinhação e seu registro está em pinturas antigas? O que será? Então, lembrem aí e coloquem. Aqui. Entupir significa bater com a mão. O que é que a gente bate com a mão, tá? Surgiu a partir de figuras adoradas como deusas. O que surgiu a partir de figuras, né? Então, vocês vão responder aí, vocês vão colocar o número, tá? 2. Dos brinquedos que vimos até agora, há algum com o qual você nunca tenha brincado? Você pode escrever aqui. Sim, nunca brinquei com a peteca. Ou também pode colocar não. Vocês vão responder, tá? Fica a critério de vocês. Se vocês já brincaram ou não, se tem algum brinquedo desses que vocês nunca brincaram, tá bom? Embora eu acho que a maioria de vocês já brincaram com peteca, com peão, com pipa. Eu acho que a maioria brincou. Vamos lá, no 3. Pergunte a alguns adultos de sua família com quais brinquedos e onde eles costumavam brincar e registra aqui. Pode perguntar para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, para o tio, para a titia. Perguntem que tipo de brinquedo que eles brincavam que não existia, não existe hoje, né? Que só foi antigamente que tinha. Pergunta algum brinquedo diferente, tá certo? Vamos no 4 agora. Quais são os seus brinquedos favoritos? Eles são antigos ou modernos? Por que você gosta deles? Por exemplo, eu gosto de videogame, só que o videogame é um brinquedo atual. Então, é um brinquedo moderno. Vocês vão escrever, eu gosto de videogame, que é um brinquedo moderno. Vamos supor que tem alguém que gosta de bola. Eu gosto de bola e é um brinquedo antigo, porque a bola é um brinquedo bem antigo. Aí, aqui, ó, no 5, os brinquedos elétricos e eletrônicos são os mais modernos. Compare-os aos brinquedos antigos e diga uma vantagem dos brinquedos antigos sobre os modernos.
Qual é a vantagem do brinquedo antigo dos modernos? Porque, ó, os brinquedos modernos, eles precisam da eletricidade para funcionar, não é verdade? Eles precisam de uma pilha. Quando acaba a pilha, a gente consegue brincar? E os brinquedos antigos, eles precisavam de pilha? Então, quer dizer que qualquer momento a gente poderia brincar? Então, pensem aí, qual é a vantagem, não é? Porque os eletrônicos, eles são mais modernos, são brinquedos interessantes pra gente. Mas, em comparação com o antigo, qual é a vantagem do brinquedo antigo para o moderno? Respondam aí, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau, tchau!